Salve você antenado aqui no canal, Lineker Beyond na área, vou trazer vocês para pertinho de todas as informações do Gigante da Colina. Então você que é o nosso parceiro, chega deixando aquela moral, deixa o like para ajudar a gente bastante, vai lá nos comentários deixar a sua opinião e compartilha a live, não se esqueça de se inscrever no canal. Obviamente vamos falar bastante de Vasco, vamos falar bastante da vitória ontem sobre o Atlético Paranaense, vamos trazer uma análise um pouco mais minuciosa sobre todos os acontecimentos do jogo, que tiveram muitos, tá? Extra-campo, dentro de campo, algumas confusões, algumas situações que podem ser determinantes essa semana a respeito, de um posicionamento institucional. A gente obviamente vai falar bastante sobre essa questão. E você que está aí do outro lado vai ficar antenado também sobre as próximas partidas do Vasco, o Gigante da Colina, que volta a campo em São Januário contra o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira, E no domingo estará presente no Barradão contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Terá prioridades? Terá jogadores poupados ou não? A minha pergunta na coletiva para o Paiva também aqui para vocês acompanharem sobre essa questão de prioridades, que foi um dos pontos que eu pontuei na entrevista coletiva. E você que quer fazer o seu saque antecipado do seu FGTS, corre lá na Mais Ágil. O número do contato da Mais Ágil está aqui, ela antecipa seu FGTS em menos de 24 horas. É isso mesmo, você que quer fazer aquela obra, comprar aquele carro, levar a patroa para passear, enfim, qualquer benefício que você queira investir na sua vida, corre na Mais Ágil que ela vai antecipar o seu FGTS. O contato está aqui e corre lá na descrição desse vídeo. O link está na descrição e você não fica para trás. A Mais Ágil e você antecipam aí todos os planos da sua vida. Mas bora pro vídeo que tem bastante coisa pra gente falar. Obviamente, fique no vídeo até o final porque eu quero saber a sua opinião. Bora, solta a vinheta. Vamos começar esse vídeo, obviamente, destacando aquilo que se deve destacar. O Vasco vence o Atlético Paranaense por 2-1 de virada e assume a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. É isso, o Vasco ultrapassa o Atlético Paranaense, que foi derrotado pelo Gigante da Colina em São Januário, e ultrapassa também o Atlético Mineiro. Então o Vasco já começa a engatar aí uma sequência interessante de resultados que Rafael Paiva tem mérito total. Obviamente a gente vai falar sobre alguns problemas de performance, mas o Rafael Paiva, lembrando, tirou o Vasco da zona do rebaixamento e colocou no G8, tá? Na 8ª colocação, olhando muito mais para cima do que para baixo. Hoje o Gigante da Colina está mais próximo do G6 do que do Z4. E olha só, a situação começa a se tranquilizar a respeito de luta contra o rebaixamento, Os ares mudaram. Eu acho que o Vasco agora não precisa se preocupar com essa questão, já que está na primeira página da tabela entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro. Bom, méritos ao Rafael Paiva e méritos também ao Pedrinho, que soube se movimentar diante de um futebol quase defasado com a empresa americana 777 Partners e toda a movimentação interna, de executivos e comandantes coordenadores de futebol que ali estavam. Toda essa movimentação tem mérito do presidente Pedrinho e também do técnico Rafael Paiva. Mas vamos falar sobre o jogo de ontem. Jogo que o Vasco começa jogando muito mal, tá? E antes de começar minha análise, eu vou falar e vou mandar a real. Jogar mal e ganhar, não existe cenário melhor. Por quê? Eu vou falar para você, principalmente quando antecede uma partida importante de classificação, uma partida importante de decisão. Porque você vencendo, você conquista os 3 pontos e jogando mal, você tem ali um diagnóstico de onde você precisa melhorar, aonde você precisa trabalhar e aquilo que você precisa mudar. Seria muito pior se o Vasco vencesse e jogasse bem e não tivesse aí lições para levar para o próximo jogo. Por que eu falo isso? Porque 2-1 é um resultado muito curto na Copa do Brasil, principalmente quando o segundo jogo é lá na Liga Arena. Então a gente precisa sim enfatizar que o Vasco não jogou bem, conquistou a vitória, então o saldo é muito positivo, porque não jogar bem, apesar da vitória, traz para si, para a comissão técnica, várias lições que precisam ser corrigidas. E isso, antes de um jogo decisivo, é muito benéfico. Então, o melhor cenário para mim possível, tá? Muita gente fala, tinha que jogar bem. Beleza, então, eu concordo. Mas quando você tem problemas a serem resolvidos, é melhor que eles apareçam com mais ênfase
você vencendo um jogo, porque você obtém o seu objetivo, que é os 3 pontos, e obtém o diagnóstico dos problemas para serem resolvidos para o próximo jogo. Então não existe para mim um cenário melhor. E começando esse cenário, o Vasco inicia muito mal o primeiro tempo, né? O Vasco inoperante, lembrando que o Vasco joga com 2 linhas de 4, sendo a segunda linha com o David, que ficou fora. Aí David, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Adson, fazendo essa segunda linha de 4, né? A primeira linha é a linha defensiva, Paulo Henrique, Maicon, João Vitor e Piton fazem essas 2 linhas de 4 sem bola, com o Verratti e o Payet flutuando, né, à frente dessas 2 linhas. Essa linha ela foi quebrada a partir do momento que o Emerson Rodrigues entra no lugar do David, porque o Emerson Rodrigues, quando o Vasco recupera a bola, ele não tem as mesmas características que o David, que é dar a opção do passe, ele dá a opção do lançamento. Então você acaba quebrando essa linha de 4 na saída de bola, porque quando o Vasco recupera a bola, o Vasco toma a bola da equipe do Atlético, procura principalmente esses 2 atacantes, esses 2 pontas que viram 2 meias de marcação, e sim fazer a bola rodar no pé deles para que eles entrem pelo meio e os laterais entrem no corredor deixado por eles. O Emerson Rodrigues ele simplesmente verticalizava e duplicava dentro desse corredor com o Piton. E quando o Payet tem também a tendência de cair para o lado esquerdo, a gente encontrava aquele setor muito congestionado, não só por jogadores vascaínos, mas também porque 3 jogadores, Payet, Emerson Rodrigues e Piton, no mesmo espaço, atraíam muito mais a marcação e aquele local ficou povoado, o Vasco ficou inoperante. A partir do momento que o Emerson sai da partida depois do seu gol, a gente vê que o lado esquerdo para de ficar congestionado. É onde o Leandrinho faz a ultrapassagem por esse corredor que não tem mais tanta gente e cruza para o Verratti virar o jogo. Então é a partir daí que começam as jogadas pela esquerda do Vasco. Lembrando, né, diga-se de passagem, que o gol do Hugo Moura, legal também, saiu ali pelo corredor esquerdo com o cruzamento do Payet, onde o Verratti não vai na bola, não precisamos discutir isso, não vai, foi um absurdo o que anularam em São Januário, o gol do Hugo Moura foi um absurdo ser anulado e obviamente é algo que a gente vai precisar debater futuramente, porque mais uma vez o árbitro sendo rigoroso em momentos que não é para ser, o árbitro sendo uma figura que protagoniza algo que não tem que protagonizar. Então a gente fica meio preocupado, porque o gol do Hugo Moura, um gol legal, ia elevar a moral do jogador, jogador que está em desenvolvimento, jogador que está em crescimento, jogador que está bem, não poderia aí ser penalizado com um gol mal anulado, né? Poderia ser outro jogador, mas o Hugo Moura não. Teria que ser coroado mais uma grande partida do jogador que vem jogando no sacrifício, a gente já falou sobre isso, a utilização de analgésicos injetáveis, e isso foi para mim um crime com o Hugo Moura e também com o Vasco, que sofreu, querendo ou não, um pouco mais no jogo. Aquele gol seria um gol de um pouco mais alívio, o Vasco controlaria mais um pouco o jogo com a posse de bola, ou através mesmo do antijogo que aconteceu pela primeira vez com essa equipe do Rafael Paiva, né? Os 5 minutos de acréscimos não tivemos nenhum tipo de bola rolando. O Vasco fez o antijogo e ganhou o jogo ali num lance de escanteio, para ter uma ideia, né? O jogo terminou ali no canto, no lado esquerdo de ataque do Vasco, muito perto da linha de escanteio. Então, cara, é isso. Venceu, não convenceu, vai levar várias lições para o vestiário, para arrumar, e isso não é ruim no todo, porque o objetivo foi cumprido, e vai aprender para não errar de novo, né? Lembrando que não existe nenhuma previsão para a volta do David, né, por conta dessa celulite facial, que é um problema infeccioso, a gente vai precisar entender os períodos, né, e isso só o departamento médico vai poder nos atualizar. Mas o Gigante da Colina volta a campo na quinta-feira contra o próprio Atlético Paranaense, tomara que com todos esses erros corrigidos, para fazer uma boa partida e avançar, quem sabe, na Copa do Brasil. O jogo lá vai ser difícil, hein? No dia 11 de setembro, jogo complicado às 21h30, né, numa quarta-feira na Arena da Baixada, na famosa Liga Arena. Então, jogo complicado, porque a equipe do Atlético Paranaense é uma equipe muito boa, principalmente sobre seus domínios. Então, é necessário construir um resultado na próxima quinta-feira. E depois de quinta, o Vasco vai, domingo, no Barradão, enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, jogo 6h30 da tarde, e depois enfrenta o Flamengo, que ainda não tem data, nem horário e nem local definido, né? Depois do Flamengo, enfrenta o Atlético na Copa do Brasil e depois enfrenta o Palmeiras no Rio de Janeiro, ainda também sem local, data e horário definido. Esses são os próximos confrontos do Gigante da Colina nas competições nacionais. Bom, muita gente falando sobre a confusão que teve, né, no final do jogo ali, junto com o chefe de segurança do Vasco, né, o Betinho, e em prol de ajudar, né? Não tem como a gente brigar contra a imagem. Sim, os jogadores do Atlético Paranaense agrediram o Piton,
o Betinho ele tentou separar, eu estava no estádio, eu vi, não foi a câmera da emissora X que vai julgar o que realmente aconteceu, mas até mesmo as filmagens, né, as gravações mostram exatamente um instinto protetor naquele momento, né? O segurança ele foi agredido na porta da entrada do vestiário, ainda dentro de campo, por um jogador do Atlético Paranaense que o chamou para a briga e ele, em uma ofensiva, obviamente, mais para se defender do que para outra coisa, ele também faz o mesmo gesto que o atleta faz. Nem o atleta deveria fazer esse gesto, nem o segurança, já que vocês estão falando que ele fez um movimento, que é assim, beleza, mas o atleta fez de forma antecipada. Então, se caso existir punição, que para mim não deveria acontecer, com o segurança do Vasco, não deveria acontecer, porque seria uma baita de uma covardia, o jogador do Atlético Paranaense, que fez o mesmo gesto e agrediu, tá? Ele agrediu o segurança do Vasco. O jogador que eu não consigo identificar agora. E o Coelho agrediu o Piton. Foi lá no início da confusão, né? 2 jogadores do Atlético Paranaense em cima do Piton, onde o segurança do Vasco foi lá e tentou dispersar a briga. E ali que começou a confusão, porque foram para cima do segurança. E, obviamente, o segurança tá ali para fazer a segurança do jogo, e fazer a segurança, principalmente, do elenco Cruz Maltino. Mas a partir do momento que ele é ameaçado de uma forma hostil, ele não pode entregar flores. Me desculpa. Há muita gente julgando o movimento do segurança, mas eu acredito muito que ali foi mais uma defensiva mal interpretada do que propriamente uma ofensiva. Observem os vídeos com mais calma, porque eu estava em loco e eu tive exatamente essa sensação. Não sei o que você acha, mas vá lá nos comentários deixar a sua opinião. Bom, Marcelo Santana falou sobre essa questão, o Pedrinho também falou que algumas medidas administrativas serão tomadas e a gente aguarda todas elas para observar como que vão ser feitas todas essas questões administrativas. Próximo jogo, a situação pode ser ainda pior, porque o clima está muito quente entre as duas delegações, entre os dois times, né? Olha só, outra coisa que a gente vem falando é que após o jogo, né, colocando panos quentes, o volante Hugo Moura foi até o vestiário do Atlético Paranaense, seu ex-clube, obviamente muito amigo do Thiago Heleno, né, capitão e zagueiro da equipe paranaense, foi lá, conversou e ficou tudo bem, tudo tranquilo entre todas as partes. Mas tivemos um cordão de isolamento na zona mista e um clima um pouco diferente, né, mais caloroso ali na saída dos jogadores do Atlético Paranaense e também do Vasco. Bom, esse é o panorama da minha análise. Eu queria, obviamente, saber a sua opinião. Corre lá nos comentários e não esqueça de participar do Você no Caldeirão. É a sua chance de vir para São Januário com tudo pago. Quer viver essa experiência? A hora é agora. Eu vou deixar o passo a passo aqui agora, depois desse vídeo. Você vai lá e participe, obviamente, se quiser, né? Se não tem o sonho de ir para São Januário, não participe. Agora, se você tem, não perca essa oportunidade. É a última. Forte abraço, saudações vascaínas. Paiva, Lineker Beyond, canal Mário Coelho Vasco, parabéns pela vitória, parabéns pelo antijogo no final da partida, né? Eu tenho que destacar isso. E eu queria fazer uma pergunta sobre a questão tática, porque o Atlético ele atua com as 2 linhas de 4 e 2 jogadores à frente da segunda linha, igual você, com o Vasco, né? Mesma questão defensiva sem bola. Só que no primeiro tempo a gente viu que a segunda linha do Vasco estava meio quebrada. Seria por conta da falta do David. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque o Emerson ele verticalizava muito. E por que você tirou o Adson no segundo tempo? Se foi por questão tática ou por questões físicas? É uma dúvida que eu tive, porque o Adson é importante nessa segunda linha, principalmente quando o Vasco recupera a bola. E, se você me permite mais uma pergunta, o Vasco enfrenta o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Vai ter alguma coisa sobre prioridades, Copa do Brasil ou Brasileirão? Bom, vou pela última aí para me lembrar de tudo aí. A nossa prioridade é sempre o próximo jogo. Acho que a gente não está num cenário confortável ainda para a gente ficar priorizando uma competição ou outra. Acho que a gente tem que priorizar sempre o próximo jogo, no melhor contexto possível de jogadores. Então, a gente tem que ver o contexto pós-jogo. Tem que terminar o jogo do Atlético para a gente pensar no Vitória. Não dá para a gente pensar com essa antecedência, porque a gente não tem esse luxo ainda de poder tá priorizando uma competição ou outra. A gente tem que valorizar todas que a gente tem, né? A respeito ali das linhas, né? A gente tentou encontrar algum caminho para travar o jogo do Atlético ali, né? A gente sabia que eles tentam uma linha de 3, quebrar uma primeira pressão, colocam mais jogadores dentro, ao mesmo tempo que você salta, eles têm muito jogador de profundidade, então é uma equipe muito difícil de encaixar, né, o tempo todo a pressão. Acho que, principalmente no primeiro tempo, quando a gente conseguia roubar, a gente teve algumas oportunidades de transição que a gente não conseguiu verticalizar da forma que deveria, né, não encaixou tão bem o contra-ataque, faltou a última bola, faltou uma jogada individual para quebrar ali algum jogador, a gente entrar com uma vantagem numérica na última linha deles, e enfim, é um jogo de xadrez, cara.
A gente ajusta ali, eles já interpretam rápido, já buscam outro movimento. É um jogo de xadrez com uma intensidade altíssima. A gente veio com alguns mecanismos para tentar travar em alguns momentos o jogo do Atlético. Acho que a gente conseguiu, em alguns momentos eles entenderam e buscaram alternativas. E, de novo, é um jogo de xadrez ali, você mexe uma peça, eles mexem outra, você ajusta aqui, eles ajustam lá. E deu para ver, eu acho que em alguns momentos o jogo teve uma trocação, eles atacaram, a gente contra-atacava, eles contra-atacavam de novo. Esse jogo aberto é pelo nível do jogo. Então eu acho que tudo faz parte do contexto. Acho que a gente conseguiu se equilibrar um pouco mais no segundo tempo, ter mais a bola. Tivemos mais uma vez por estar atrás do placar que ter mais iniciativa, a gente tem que rodar mais. Acho que isso também faz diferença. E eu acho que é assim que eu enxergo como foi o jogo de hoje, né? A respeito do Adson, é isso, ele terminou o primeiro tempo ali mancando, sentindo, é um jogador, como você falou, importantíssimo para o nosso equilíbrio, porque ele defende muito bem, um cara que ataca muito bem, mas como ele sentiu um pouquinho a canela ali, ele não estava com tanta força para transitar para frente, né? Era um jogo que a gente precisava de contra-ataque, assim como foi o nosso primeiro gol, né? Foi numa transição rápida. Então, como a gente não sabia como ele ia se comportar no segundo tempo, eu optei por colocar o Ryan, um jogador mais inteiro, já tinha feito o último jogo contra o Criciúma muito bem, então acho que a gente foi assertivo aí na decisão. Então foi uma decisão que teve um pouquinho da parte da dor dele, um pouquinho da parte tática também, e acabou dando certo no final. Rapaziada, é o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link tá aqui ó, na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. Alimentação, uma camisa original do Vasco vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui ó, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.